paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos em mais um estudo de nossa lição bíblica. Estamos já na última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem como tema preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3 e versículo 20. O texto áureo diz: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. A leitura bíblica em classe está em Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 14, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16. Agora queremos apresentar os objetivos da lição, que são 3. O primeiro, levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Segundo, alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. Terceiro, ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. A palavra-chave da lição é santidade. Pois bem, agora vamos ao estudo da nossa lição. Nós estamos terminando mais um trimestre, chegamos ao encerramento de mais um trimestre abençoado, no qual exploramos a integralidade do ser humano à luz da Palavra de Deus. E nesta última lição, nós vamos estudar sobre a questão da preparação do corpo, da alma, do espírito para a eternidade, com a ênfase na santificação e na esperança da volta de Cristo. Portanto, nesse estudo, nesta aula, seremos edificados e também seremos renovados para que possamos estar firmes sempre em santidade para a gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ver aqui já no comentário 3 tópicos que estaremos estudando. O primeiro tópico vai falar sobre preservando a esperança escatológica. E vemos aqui também o segundo tópico, que vai falar sobre perigos de teologias modernas. O terceiro tópico vai falar sobre a questão conservando o espírito, a alma e o corpo. E nesta lição, iremos aprender coisas grandiosas que envolvem a questão da santidade, a questão da santificação. Aqui no comentário bíblico, na introdução, podemos ver que buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo, pois, como enfatiza nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade
e uma pluralidade na unidade. Então observe que nesta lição iremos concluir enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Isso aqui envolve duas doutrinas, tanto a questão da doutrina da santificação, como também da doutrina escatológica, como será ensinado aqui nesse comentário bíblico. Vamos estudar nesta lição, enfatizando esse propósito, o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Vamos aqui já observar o primeiro tópico, que o primeiro tópico vai falar sobre preservando a esperança escatológica. O primeiro ponto diz o alvo celestial. Nós temos esse alvo. O nosso alvo é o porvir. Observe isso. O alvo do cristão, o alvo do servo de Deus é o porvir. Esse é o nosso alvo. Esse é o alvo do cristão. Aqui no comentário diz: um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica. Nós temos esta esperança. Todo cristão, todo servo de Deus, todos aqueles que são nascidos de novo, têm essa esperança. A esperança escatológica, a esperança da vinda de Cristo. Nós temos esta esperança. Nós temos esse anseio pela eternidade com Deus. Todo servo de Deus, acreditamos, tem que ter de fato esse anseio pela eternidade com Deus, para morar no céu, para estar com Cristo de eternidade a eternidade. Então, diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Observe aqui que no comentário diz que há diversos textos, múltiplos textos, que fala da questão da santidade para com a vinda de Cristo, em relação a esses dois pontos importantes, da santidade e a vinda de Cristo. Então, há vários textos na Bíblia que falam da santidade relacionada com os momentos escatológicos, com a vinda de Cristo. Temos aí Hebreus capítulo 12, versículo 14, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 ao 14. Então há versículos que conscientizam os crentes de uma necessidade de um viver em santidade, de um viver santo para com Deus. Então observamos que, sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum do pecado é errar o alvo. Então a nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com o propósito celestial e eterno. Então observe aqui que o nosso alvo é o céu. A esperança escatológica é como uma bússola que nos mantém focados. Escuta isso. A esperança do porvir, a esperança escatológica é como uma bússola que nos mantém focados
no propósito eterno de Deus. Quando perdemos de vista o alvo celestial, corremos o risco de nos distrairmos com as coisas terrenas e temporais e que possamos não perder esse foco. Nós, como cristãos, que possamos não perder o foco e que possamos estar sempre conectados, ligados com o propósito eterno. Então, o nosso alvo é o céu. O alvo de todo servo de Deus é o céu. Nosso alvo não pode ser terreno. Nós temos que pensar nas coisas do céu, em saber que tem um lugar preparado para os crentes, para os salvos, todos aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Então, qual é o seu alvo? Que tipo de alvo você está mirando, eu posso dizer assim, você está buscando? Então, como eu falei, o nosso alvo é o céu. Esse é o verdadeiro alvo do cristão, o alvo celestial. Aqui no segundo ponto, o comentarista fala sobre as oposições à visão celestial. Ele mostra aqui no primeiro ponto que o cristão tem que ter a esperança escatológica, um alvo celestial. Aqui no segundo ponto, o comentarista vai falar sobre as oposições à visão celestial, porque há oposições sim, enquanto se envolve a visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante o seu ministério. Podemos ver nos evangelhos que Jesus ele passou por terríveis oposições durante o seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Respondendo a Pilatos, Jesus, o mestre, ele enfatizou, lá em João 18:36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então observe aqui que assim como Jesus enfrentou oposições para cumprir seu propósito, nós também enfrentaremos desafios que tentarão nos afastar da visão celestial. O mundo, com suas tentações e filosofias, busca nos prender a uma mentalidade, eu posso dizer, terrena. Então nós temos que ter total cuidado. Observe aqui que o comentarista menciona que Jesus enfrentou diversas posições, inclusive os levantes do diabo, por muitas vezes. Mas Jesus nos ensina que temos que estar ligados com o propósito de pensar no reino de Deus, no reino dos céus. Então, no entanto, devemos lembrar que, como Jesus afirmou aqui, o meu reino não é deste mundo, nossa fé também deve estar firmada na promessa da vida eterna e não nas coisas passageiras desta terra. É como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo diz assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, porque aqueles que esperam em Cristo só nessa vida, aqueles que estão esquecendo o porvir, estão esquecendo os céus de glória, a morada preparada para os crentes. Aí Paulo escreve essa carta e nesse versículo Paulo diz algo extraordinário que envolve em questão da esperança em Cristo. Quando Paulo diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis
de todos os homens. Então, nós temos que estar ligados e ter um total compromisso com os céus, porque lá será a nossa morada quando Cristo voltar para levar o seu povo. Então vamos ter cuidado com os tipos de levantes que o inimigo de nossas almas prepara, que são as ciladas para nos tirar o alvo dos céus. Mas nós temos que estar firmados na promessa da vida eterna. Pois bem, agora vamos ao terceiro ponto, que também vai falar sobre os inimigos da cruz de Cristo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas, porque lá em Filipenses tinha aqueles que estavam pensando somente nas coisas terrenas. Não quer dizer que é errado nós projetarmos enquanto estivermos aqui nessa terra, mas nós temos que colocar em primeiro lugar, como diz o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que ter em mente que não podemos pensarmos somente nas coisas terrenas, mas também nas coisas dos céus, no reino de Deus, no céu de glória. Como diz aqui o apóstolo Paulo, Filipenses 3,19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, se você é aquele tipo de crente que só pensa nas coisas terrenas, isso não está certo. Isso está totalmente errado. Nós temos que pensar nas coisas dos céus. Nós temos que pensar no porvir, na vinda de Cristo, no reino de Deus, nas coisas celestiais. Como disse Paulo aqui, se chegarmos a pensar somente nessas coisas terrenas e esquecer o reino de Deus, esquecer a vida de Cristo, como diz aqui Paulo, o fim deles é a perdição. Paulo diz assim, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Aí Paulo termina o versículo dizendo, como é que isso é sério? Observe, Paulo dizendo que só pensam nas coisas terrenas. E esses eram inimigos da cruz de Cristo, como diz aqui no comentário. Então, diante disso, o apóstolo proclamou, lá no versículo 20, ele diz no versículo 19, aí no versículo 20, Paulo diz, aqui em Filipenses 3, qual é a nossa esperança? Ele diz, mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade não é terrena, a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então há ensinos também semelhantes em outras cartas do apóstolo Paulo, como Colossenses, como também aos Tessalonicenses, como também aos Tessalonicenses, que Paulo também fala sobre a questão da gloriosa vinda de Cristo, que também tem que ser a nossa esperança, mostrando que a nossa cidade está nos céus de glória. A sinopse 1 diz, a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Então aqui no primeiro tópico foi ensinado que o crente precisa estar focado no propósito celestial. Glória a Deus.
Vamos agora ao segundo tópico de nossa lição. Acompanhe aí, você está com a sua lição em mãos. Estamos aqui explicando de uma forma simples, porém objetiva. Você pode marcar aí na sua lição os pontos importantes para que você venha ensinar na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Acompanhe aí comigo o segundo tópico, que diz perigos de teologias modernas. Vou falar aqui sobre os perigos de teologias modernas. O cristianismo, ou melhor, um cristianismo secularizado. Vivemos um perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas, econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado. Então observe aí que há muitas teologias que não confrontam o pecado, mas que venha de alguma forma massagear o ego da pessoa. Então está aí surgindo várias teologias aí, teologias públicas que não confrontam o pecado. Então observe que esse cristianismo secularizado é uma tentativa de moldar a igreja aos padrões do mundo. Paulo chegou a dizer lá em Romanos capítulo 12 que nós, de alguma forma, não temos que nos conformar com esse mundo. O cristão não pode se conformar com as coisas desse mundo. A questão que envolve o cristianismo secularizado é uma tentativa de moldar a igreja aos padrões desse mundo. Então nós, como cristão, como servo de Deus, como igreja, não podemos nos moldar com os padrões desse mundo. Temos que viver de uma forma separada, ser santo. Santidade é isso, é ser separado do mundo, como foi falado aqui no primeiro tópico. Então nós não podemos nos moldar, a igreja não pode se moldar aos padrões do mundo. A doutrina, o ensinamento não pode se moldar com os padrões do mundo, enfraquecendo assim a missão espiritual da igreja. Então a questão desse cristianismo secularizado, ele enfraquece a missão espiritual da igreja. Eu quero lembrar também o que Jesus falou. Ele certa vez disse que nós, os cristãos, os servos de Deus, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, nós temos que ser contra a questão desse cristianismo, desse cristianismo secularizado, dessa teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Então nós temos que, de fato, andar de acordo com o que é ensinado a palavra de Deus e ter nossa vida pautada na palavra de Deus, para que possamos viver com Cristo nos céus. Então nós esperamos a vida de Cristo e que possamos esperar a vida de Cristo com santidade e sendo líderes, servos de Deus que ensina a verdade, que não possamos concordar com essa teologia pública, como é falado aqui no comentário. Aqui no segundo ponto vai falar sobre a questão dos falsos discursos. O segundo ponto, que o cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso que prática. Tiago falou sobre isso lá no capítulo 1, em versículo 22. Isso ganha uma amplitude ainda maior
em tempos de comunicação tão volátil, oriunda de canais mais voltados à cultura e intelectualidade. São muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer credo, praticando e pregando o evangelho simples, porque o evangelho é simples. O evangelho que nós pregamos é o evangelho simples, porém integral, é poderoso. Nós pregamos os 4 pilares, a pregação do evangelho que a nossa igreja prega, a igreja evangélica que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Então observe que quando se envolve aqui os falsos discursos, a fé cristã não pode ser reduzida às palavras vazias ou debates intelectuais que ignoram a prática do evangelho. O verdadeiro cristianismo é vivido no dia a dia, com ações que refletem o amor e o poder de Deus a uma vida de caráter. Terceiro tópico fala sobre a prosperidade, existencialismo e engajamento natural. Podemos ver que ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade é uma das mais recentes, como diz aqui no comentário. Já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que em Corinto negavam o caráter escatológico. Então o apóstolo Paulo não se poupou. Lá em 1 Coríntios 15, 32, Paulo chama-os de bestas feras. Ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista arminianista, que descrendo no arrebatamento da igreja em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. Então, teologias que enfatizam apenas prosperidade material ou engajamento cultural desviam o foco da verdadeira mensagem do evangelho. A esperança cristã não está nas coisas terrenas. A esperança cristã não está nas coisas deste mundo, mas na promessa da vinda de Cristo. Então a nossa visão não está na questão das prosperidades, como é ensinado na teologia da prosperidade, mas a visão do cristão tem que estar na promessa da vinda de Cristo. É isso que é ensinado aqui nesse terceiro ponto. A sinopse 2 diz: teologias seculares e distorcidas enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação e da volta de Cristo. Terceiro e último tópico: conservando o espírito, a alma e o corpo. Aqui vai falar sobre a questão da conservação do espírito, da alma e do corpo também. Paulo fala sobre isso. O primeiro ponto diz assim: prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos fazer aqui esta leitura desse versículo, que é muito importante para nós trazer ao nosso entendimento,
que no decorrer do estudo desta lição, você observou que esse versículo foi mencionado por muitas vezes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, quando Paulo ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Observe aí que Paulo está dizendo a questão dessa tricotomia. O que tem que estar conservado é o espírito, é a alma e o corpo. Observe a palavra que Paulo diz aqui: sejam plenamente conservados, ou seja, de uma forma plena, de uma forma perseverante, que tanto o espírito como a alma como o corpo precisa ser plenamente conservados. Aqui é em santidade, irrepreensíveis. Aí aqui tem a última parte do versículo mostrando aqui a questão escatológica: irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nesse versículo, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Aqui nesse versículo, Paulo, ele apresenta aqui a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo, esse último capítulo, para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência. Diz aqui no versículo 22 de 1 Tessalonicenses 5: abstende-vos de toda aparência do mal. Isso é, viver em santidade, viver separado do mundo, de toda aparência do mal. Na sequência, Paulo aborda a obra divina no processo da santificação, que acabamos de ler aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os Tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos ao retorno de Cristo. Então a santificação é um processo contínuo que nos prepara para o encontro com Cristo. Paulo nos exorta a viver de maneira irrepreensível, conservando o espírito, a alma e o corpo em santidade. Isso exige vigilância, oração e uma vida de consagração. O segundo ponto fala sobre uma santificação completa. Aqui Paulo fala a questão de uma santificação completa, onde a santificação completa abrange todas as áreas da nossa vida: espírito, alma e corpo. Não podemos deixar nenhuma parte de nosso ser fora do processo de santificação. Isso inclui nossos pensamentos, emoções, desejos e ações. Embora sejamos imperfeitos, o sangue de Jesus nos purifica e nos capacita a viver uma vida santa. Devemos buscar a santidade com humildade e dependência da graça de Deus, confiando que Ele nos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força, isso é impossível, mas pelos meios da graça divina, isso é plenamente possível. A sinopse 3 diz: a santificação deve abranger todo o ser do crente, como preparo integral para a vinda do Senhor.
A conclusão diz: pela graça de Deus estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Que como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no Espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Então a nossa esperança é sua vinda, como diz o hino 300. Então que possamos buscar a santidade, que possamos viver em santidade, que possamos andar em santidade, e que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito esteja totalmente conservados, preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Desde já, que Deus abençoe a tua vida, e peço a sua ajuda. Se inscreva em nosso canal, que você estará nos ajudando a propagar a palavra de Deus. Nosso canal, Pastor Elias de Tais. Desde já, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e tenha um bom encerramento de trimestre para a glória de Deus. Nos veremos no próximo estudo do próximo trimestre, na permissão de Deus. Desde já, tenha um feliz Natal na presença de Deus, e um próximo ano novo debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida para a glória de Deus. Amém.